Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, meus amigos do SupraCast. Aqui quem fala é o Pedro Heitor e estou reunido mais uma vez, há muito tempo que eu não faço um episódio com ele, com meu grande amigo Danilo Sfossini. Fala, Danilão. Fala, pessoal. Fala, SupraCasters. E aí, Pedrão, grande galeguinho aí do SupraCast. Como é que você tá, meu amigo? Tô bem demais e ainda melhor estando gravando esse episódio contigo, uma personalidade da Opa, ressonância. uma honra aqui, o homem da arritmia do HC. E aí, Danilão, me conta aí, o que é que você tem pra gente? Pedrão, vou trazer hoje um tema quente aí nas rodas de discussão de cardiologia e que envolve tanto a arritmia quanto a imagem cardiovascular, que é a disjunção do anel mitral. Boa, Danilão. Esse é um tema sempre quente, né? Em crescendo, que a gente está encontrando cada vez mais aí em discussão. Reúne aí as nossas duas áreas, né? Tanto a ressonância, a tomografia, o eco, né? Que não é tanto a nossa área, e muito forte também minha área, tanto do ponto de vista de diagnóstico e tratamento. Tema muito bacana que você trouxe. Pois é, Pedrão, que começou lá antigamente como um achado nas autópsias, né? Muitas vezes a gente achava que era uma coisa benigna, mas hoje a gente vai discutir, né, a fundo o tema e nós vamos ver aí que não é tão bem assim, né? Exatamente. Tem alguns pontos que você tem que considerar, para aqueles que você vai ter que chamar mais atenção, para aqueles que não precisa tanto. E entrando já nesse ponto, Danilo, como é que é o desafio de hoje? Então hoje o desafio vem em forma de caso clínico. Nós vamos dar uma clinicada aqui, Pedrão. Então imagine essa situação. Você está lá no seu consultório, entrou um paciente jovem com um eco na mão que diz que está preocupado, foi fazer um exame de rotina e tinha lá no eco uma insuficiência mitral mínima e uma disjunção do anel mitral. O que que você tem para falar para esse paciente? Boa. Eu acho que esse desafio, conforme for correndo o episódio, o ouvinte vai tentando desenrolar um pouco mais. É isso aí. E Pois Pedrão, vamos lá, Danilão. bora começar então. Bora lá. Disjunção do anel mitral, prolapso mitral, insuficiência mitral, é tudo a mesma coisa? E não, são coisas diferentes, mas que muitas vezes elas se relacionam e até se sobrepõem, Pedrão. Então vamos destrinchar isso aí. Quando a gente fala de Boa. insuficiência mitral, né, é o que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia aí, parafraseando o grande Marcão, mas é um refluxo, né, que a gente tem do sangue do ventrículo para o ato esquerdo durante a sístole. A definição basicamente é essa, né? E uma das causas de insuficiência mitral primária, né, quando a gente tem uma alteração do aparato valvar ali, é o prolapso da válvula mitral. Então é quando a gente tem uma ou ambas as cúspides da válvula mitral, elas vão se projetar ali para dentro do átrio esquerdo durante a sístole, tá? E então essa é a definição. Já a disjunção do anel mitral é quando a gente tem uma alteração anatômica. A gente tem uma separação entre a junção geralmente da cúspide posterior e a parede atrial com o miocárdio do ventrículo esquerdo. Ou seja, o anel mitral ele perde o contato direto ali com a base do ventrículo e ele se insere de uma forma, como a gente pode falar, descolada, especialmente ali na parede inferolateral. Mas é importante, Pedrão, ressaltar que nem todo paciente com prolapso mitral vai ter disjunção do anel mitral e nem toda disjunção do anel mitral vai ter prolapso, tá? E por Certo. incrível que pareça, nem sempre, né, essas alterações, o paciente que tem prolapso e tem disjunção do anel mitral, vai ter insuficiência mitral significativa, tá? Então eu acho que para a gente começar a falar do assunto, é importante a gente ter noção desses conceitos, tá? Mas a literatura mostra que a presença da disjunção, ela pode aumentar, né, a mobilidade do aparato mitral ali, que você vai falar para a gente um pouco mais para frente, que vai gerar esse estresse mecânico
e pode gerar, um estresse hemodinâmico, repetitivo, que pode gerar fibrose e gerar gatilhos aí para arritmias ventriculares, tá. Então, a relação entre a disjunção do anel mitral e o prolapso mitral é que a disjunção ela pode estar presente ali em até 70% dos pacientes com prolapso, principalmente naqueles que têm o prolapso do segmento P2 e P3, tá? Mas como eu falei, também a gente pode ter só a disjunção do anel mitral isolada, sem prolapso, mas aí é Boa. um quadro mais raro, tá? Quando a gente tem um prolapso associado, aí a gente tem que olhar outras coisas, principalmente se a válvula é espessada ou se a gente tem um prolapso de dupla cúspide, ou seja, a gente tem tanto a cúspide anterior quanto a cúspide posterior prolapsada. E isso aumenta muito eh, o risco arritmogênico. Então, associado a isso, a gente consegue, através dos exames aí, medir a extensão da disjunção, né? Então, se ela for muito extensa, também é um critério de alto risco. E se a gente já tiver fibrose na ressonância, é algum dos critérios, que a gente também vai discutir mais para frente. Mas, Pedrão, você que é o cara da arritmia, que talvez seja a grande complicação aí da disjunção do anel mitral, como é que é a fisiopatologia? Como é que funciona? Como que é a formação desse substrato arritmogênico? Boa, Danilão. Vamos só lembrar do ponto de vista anatômico como é que se divide o coração, né? A gente tem os átrios, né, que tem um tecido atrial, que normalmente ele é mais fino. Tem os ânulos, tanto mitral como tricúspide, que eles são tecidos fibrosos de isolamento, acabando do ponto de vista de isolamento elétrico, tanto atrial como do ventrículo, né, vice-versa. E temos a propriamente dita parte muscular do ventrículo. A parte muscular do ventrículo, quando a gente está falando aí do ventrículo esquerdo, ele se insere e tem uma relação muito íntima, colada ao ânulo mitral. Isso é o esperado de acontecer, especialmente quando a gente está falando aí da cúspide posterior da válvula mitral. Porém, quando a gente está falando da disjunção, há uma separação anatômica de fato do músculo do ânulo mitral, certo? Isso vai acontecer especificamente no folheto posterior, não acontece no folheto anterior, porque no folheto anterior existe uma continuidade mitroaórtica fibrosa que há uma conexão, certo? E como o Danilo explicou, ela pode ser mais extensa ou menos extensa, visto só essa parte anterior está bem conectada e podendo ser só uma porçãozinha posterior, uma porção um pouco mais extensa, que isso também vai determinar algum grau de gravidade. E isso no longo prazo, como o Danilo já estava introduzindo, pode gerar alterações hemodinâmicas e anatômicas. Porque o que, é que acontece? Nosso ventrículo ele é para ter uma movimentação com um suporte do ânulo mitral para ter a contração adequada e essa contração ser efetiva com todas as paredes contraindo adequadamente. Quando não tem esse suporte, a contração ela é, vamos dizer assim, forçada de forma inadequada e a musculatura com o tempo vai esticando, especificamente às vezes do ponto de vista de papilar, que eu vou explicar mais à frente como quando a gente fala do ponto de vista de arritmias, que esses vão, entre aspas, se esticando, forçando um pouco mais e gerando a famosa fibrose, que a gente cada vez tem mais buscado quando a gente fala de miocardiopatias, que esse é o famoso substrato. Quando a gente fala de arritmias, a gente tem que lembrar que existe um triângulo, uma tríade clássica do ponto de vista arritmogênico. E nelas vai entrar o substrato, vai entrar o trigger, né, o deflagrador, e o outro, o sistema autonômico. Quando a gente fala aqui do disjunção do anel mitral, o substrato vai ser essa fibrose gerada nessa região por essa musculatura atuando de forma forçada, com um longo prazo, certo? Que classicamente ele vai ser localizado justamente nessa região ali posterolateral do ventrículo esquerdo, muitas vezes em localização do fascículo, tá? Pode também ser uma região que pode acontecer ali especificamente dos papilares, tanto o papilar anterior como o papilar posterior, pode ser uma fonte arritmogênica muito importante, certo? E isso é o ponto de vista do substrato. Já o trigger, né, o deflagrador, ele pode ser tanto por extracístoles, que são provenientes dessa região, que o mecanismo vai ser aquela situação. É, é essa, essa, o, os músculos papilares que estão às vezes mais encurtados, mais esticados,
podem encurtar o potencial de ação, tá? E isso, a duração do potencial da ação, e isso ser um espaço para entrar um extracístole deflagrador de arritmias ventriculares mais graves, certo? Ou seja, tem dois mecanismos importantes arritmogênicos para levar a arritmia grave nesse paciente. Mas a gente tem que saber diagnosticar, a gente tem que saber entender o que é de fato a disjunção do anel mitral, o que é o prolapso e quais os exames que a gente vai ter que pedir. Me fala aí, Danilão, você que é o cara da imagem, dos exames, como é que a gente faz isso? Então, Pedrão, a gente vai começar utilizando o ecocardiograma, né, que vai ser o nosso exame aí de rastreio e também para fazer o diagnóstico na maioria das situações. Então, o prolapso, como eu já tinha dito, né, é quando a gente tem ali durante a sístole o deslocamento de uma ou ambas, de uma ou ambas as cúspides mitrais acima de pelo menos, né, maior ou igual a 2 milímetros acima do plano do anel mitral, a gente traça ali uma linha, né, no anel mitral e faz essa medida do deslocamento. E geralmente a gente usa ou o eixo paraesternal longitudinal ou o apical 4 câmeras, tá? A disjunção do anel mitral, o Pedrão a gente já classificou aqui, né, já definiu. Também a gente tem que medir na fase sistólica final, ou seja, na fase de maior contração é, ventricular, e não pode ser feito na diástole, porque na diástole pode haver uma separação ali fisiológica, tá? E o que a gente vai ver então no eco? A gente consegue fazer essa medida, né? De uma forma acurada. Às vezes no transtorácico a gente não consegue fazer tão acurado, mas pode ser no transesofágico também, se ficar um exame duvidoso, né? Que a gente fala que às vezes no transtorácico pode sugerir disjunção do anel mitral, né? E aí a Uhum. gente vai conseguir também avaliar se tem uma insuficiência mitral importante, se vai ter um espessamento valvar, mas puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? Na questão de junção do anel mitral, o exame padrão ouro, assim, para o diagnóstico é a ressonância magnética, tá? Ela é o método mais sensível para a gente detectar a disjunção do anel mitral, porque ela consegue fazer medidas de até 1 milímetro ali também de disjunção, ali não chega a ser 2 milímetros, então a gente já consegue ver que tem uma pequena disjunção ali na ressonância. Então a gente consegue também, até esqueci de comentar no eco, mas na ressonância a gente consegue fazer o strain também, né? Da parte basal ali da parede inferolateral, geralmente menor que menos 18%, a gente já considera alterado, tá? E o realce tardio, né? Que o Pedrão falou muito bem da questão da fibrose, e a gente consegue fazer o realce tardio e pode ter uma fibrose ali com padrão subendocárdico na parede inferolateral basal e nos músculos papilares, tá? Então é muito útil aí para caracterizar o que a gente chama aí de fenótipo arrítmico, tá? A tomografia ela não tem tanto espaço quanto o eco e quanto a ressonância, mas ela tem uma resolução espacial muito boa, né? Então ela é muito útil para a gente fazer uma reconstrução anatômica ali tridimensional do aparato mitral e conseguir analisar muito bem ali a disjunção. Ela não vai ter tanta sensibilidade, né? A gente não vai conseguir ver fibrose, não vai conseguir fazer uma análise funcional detalhada ali, mas naqueles casos, Pedrão, que a gente vai conversar que vão ter indicação cirúrgica, para o planejamento cirúrgico, a tomografia cai muito bem, tá? A gente falou aí, né, de fenótipo arrítmico, fibrose. Então, ô Pedrão, eu queria te perguntar, existe esses fatores, né, que a gente falou, conferem mau prognóstico, né? Mas existe uma estratificação de risco? Por exemplo, quando que a disjunção deixa de ser um quadro benigno e vira um problema? Boa, Danilo. Tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai pensar, essa disjunção ela pode ser negativa, ela pode trazer um ponto negativo para o paciente ou não. Classicamente, o que a gente tem que estar prestando atenção é tipo assim,
Como é que seu paciente se apresenta para você? Eles, por exemplo, o exemplo do nosso caso clínico, o paciente chegou assintomático, com eco, com a disjunção do anel mitral. Que informações que a gente tem a mais? É um paciente assintomático de fato? Ele tem palpitação, ele já teve síncope, ele tem história familiar de morte súbita, ele no eletrocardiograma dele é completamente inocente, porque tem certas coisas que são fenótipos que podem trazer maior risco. Se for um paciente de fato assintomático, sem outras alterações mais importantes, a gente vai estar lançando o manto do Holter para tentar captar essas alterações de maior risco. Que são quais? No eletrocardiograma, a gente tem as alterações de onda T, especificamente nas derivações inferiores e laterais, ali de V4 a V6. É uma alteração que ela não é sensível, ela não é específica, mas ela é muito sensível. Ela pode inferir alguma alteração muscular, especificamente naquela região que a gente começou, de substrato, certo? Outras coisas que a gente pode lançar a mão, especificamente extracístios ventriculares, que são muito frequentes ou têm um padrão polimórfico. Especificamente quando a gente fala de frequência aí, chama muita atenção um número superior a 10%, certo? Uhum. A presença de fato da disjunção da anel quando a gente está falando de um paciente que tem um prolapso isolado e você faz o exame para achar a disjunção, certo? Folhetos redundantes ou folhetos quando você tem um prolapso de ambos os folhetos, como o Danilo comentou, isso é um prognóstico de maior risco. Átrios mais aumentados, fração de ejeção reduzida e, especificamente, quando a gente está falando lançando mão aí da ressonância. A ressonância, como o Danilo falou, ela tem um fator muito interessante para você também definir e quantificar o tamanho da disjunção, né? Tanto porque ela é muito sensível, você consegue ter uma espacialidade adequada, como você vai ver fibrose, que tem esse valor prognóstico importante, né? Para definir se é um paciente de potencial mais alto risco ou não. Cada vez mais, outras informações estão se tornando importantes, especificamente o strain, como o Danilo comentou, ele está ganhando mais validade, está ganhando mais importância nesse contexto, especificamente quando é um strain alterado, né, inferior a menos 18%. Só para facilitar para o nosso paciente, para o nosso ouvinte, né, lembrar que o strain é quantificado de forma negativa, ou seja, quanto mais negativo, melhor. Ou seja, Boa. menos negativo, né, menos 15, menos 10, menos 8, isso normalmente é pior, certo? Aí a gente vai ter que fazer assim, não, esse paciente eu tenho que ficar mais atento. No Holter ele veio apresentando uma TV, ou uma TV não sustentada com um padrão polimórfico, com alta frequência. Esse paciente eu tenho que acompanhar com maior proximidade, certo? É, esses são possivelmente marcadores de alto risco. E é muito Mas às vezes eu... importante também, né, Pedrão, perguntar da história de morte súbita na família, se já teve alguma Exato, síndrome. exatamente. Às vezes é uma situação que pode ser relevante na sua estratificação clínica. E quando eu estou com um paciente, às vezes, muitas vezes intermediário, que tem uma ou outra alteração que não chamou tanta atenção, ele tem uma carga razoável extracístoles, mas não chegou a fazer TVNS, ou não chegou a fazer TV, o que é que eu posso lançar a mão aqui? Muitas vezes a gente vai ampliar essa investigação. Se você não já lançou mão da ressonância previamente, lança a mão da ressonância. Repetir o Holter, porque lembrar que o Holter ele tem uma avaliação só de 24 horas, às vezes ele não vai captar todas aquelas arritmias que o paciente está apresentando. Lança a mão do Holter de 48 horas, de 7 dias ou às vezes, em alguns casos, o Looper Recorder pode ser uma alternativa muito interessante, que você vai ter uma avaliação mais prolongada, que o paciente vai ter aqueles sintomas, às vezes ele vai poder flagrar. Lembrar só que quando a gente lança a mão do Looper, depende muito também da cooperação do paciente, né? Para ele estar avaliando, né, tudo isso. Porque o paciente tem que disparar, né, o Looper, né? Ele tem que apertar o botãozinho lá para dizer assim, estou sentindo isso e ele flagrar a arritmia. Em alguns outros contextos, a gente também pode lançar a mão do teste ergométrico, né? Que lembrar que quando a gente põe o paciente no contexto de esforço, a gente está modulando aquela terceira perna do contexto arrítmico que eu comentei previamente, o contexto autonômico, né? Que isso também pode ser um deflagrador de arritmias. E em alguns casos selecionados, a gente pode lançar a mão do estudo eletrofisiológico. Lembrar que não há um direcionamento de fato para todos esses pacientes eu vou lançar a mão do estudo, mas se disponível, se o paciente já realizou, a gente pode ser um estratificador de risco. Mas aqui é importante só que a gente tenha algumas informações do que é um estudo relevante. Quando a gente está fazendo a estratificação clássica de arritmias ventriculares, a gente pode fazer estimulações ventriculares com até 3 extra-estímulos, certo? Indo até um RS de 200 milissegundos. E em até 3 extra-estímulos, você induzir uma TV monomórfica, isso é uma alteração que ela é significativa e pode ser interessante, estratificando mais o risco do seu paciente. Mas induzir muitas vezes uma TV polimórfica, um FV,
a isso a gente fala que às vezes são arritmias ventriculares laboratoriais. Não, a gente não pesa tanto na nossa condução clínica. Certo, pessoal? Boa. E o Pedrão, na nossa prática clínica agora, né? Como é que a gente vai fazer o manejo desse paciente de posse de todas essas informações que a gente comentou aqui? Quando a gente está diante de um paciente com disjunção do anel mitral, nós temos que olhar para dois fatores principais: se tem uma insuficiência mitral importante associada e se tem um risco arrítmico aumentado, tá? Então, quando eu tenho um paciente que ele só tem disjunção do anel mitral, que a gente descartou história familiar, síncope, todos aqueles fatores, um eletro normal, um Holter normal, ele só tem a disjunção do anel mitral. E a gente vai ter esse é o melhor dos mundos, né, Pedrão? Exato. A gente vai ter a conduta expectante. A gente só vai fazer segmento desse paciente. A gente não precisa intervir. Então a gente faz um segmento clínico ali individualizado e a gente pode fazer o eco periodicamente, né? A cada 2, 3 anos, geralmente vai fazendo o segmento desse paciente. E é sempre importante orientar o paciente e a família quanto aos sintomas e os sinais de alarme, né? Então, se o paciente teve uma síncope inexplicada, se o paciente começou a ter palpitações, alguém na família apareceu, teve uma morte súbita, então aí procurar novamente o atendimento com o cardiologista para fazer essa reavaliação. Se o paciente tem um prolapso e já tem disjunção do anel mitral e uma insuficiência mitral significativa, aqui a gente vai seguir aquele fluxograma das diretrizes de valvopatia mitral. Se tem uma IM grave sintomática, é indicação de cirurgia, de troca valvar, beleza? Se o paciente não tem a IM grave, né? Mas quer dizer, se o paciente tem a IM grave, mas não tem sintomas, a gente entra naquela seção dos fatores complicadores, né? Então, se o paciente já tem aumento de câmeras esquerdas, se ele já tem reversão sistólica nas veias pulmonares, entre outros aqueles critérios ecocardiográficos, a gente vai ter que partir para aquela abordagem de troca valvar. Mas é importante lembrar aqui para o ouvinte, disjunção do anel mitral por si só, ela não é indicação de cirurgia, tá bom? Ela isoladamente a gente não vai fazer troca valvar, beleza? E Pedrão, e naquele paciente que tem a disjunção do anel mitral e a gente encontrou um risco arritmogênico maior, como é que é a conduta com esse paciente? Boa, Danilo. Aqui o ouvinte vai lembrar exatamente o que o Danilo falou quando ele falou da indicação cirúrgica. Lógico que é uma situação que a gente vai levar mais em consideração, a gente sabe que é um paciente de potencial risco, mas as indicações clássicas de CDI ou de ablação de extracistos também vão se aplicar aqui. Quem é o paciente classicamente que a gente indica o CDI? Paciente de prevenção secundária, ou seja, sobrevivente de morte súbita, que tem a disjunção do anel mitral. Aí beleza, está muito bem indicado, ele vai lançar mão do CDI, né? Pacientes com fração de ejeção reduzida, especificamente abaixo de 35%, com terapia médica otimizada, também tem indicação. Você vê que isso aí já não foge às indicações clássicas do CDI. E já as indicações mais relativas, aí o que a gente vai lançar a mão? Aquele paciente que tem a disjunção, que está tendo síncope, tem TV documentada, isso é uma situação que você pode considerar, que você, especificamente é uma TV que provavelmente dá origem da disjunção do anel mitral, ou o paciente que não tem TV sustentada, mas TVs não sustentadas de provável origem de disjunção do anel mitral, isso também você pode considerar lançar a mão do CDI, ou ainda um paciente que tem potencial muito alto risco, né? Ele tem várias características de fenótipos de alto risco, e isso é questionável você implantar o CDI só nesse contexto, né? Você não tem uma arritmia documentada, mas ele tem vários potenciais de alto risco, mas isso você pode considerar lançar a mão, certo? E quando a gente fala de ablação, aí também vai entrar nas indicações clássicas. Você tem um paciente que tem extracistos muito frequentes, está evoluindo com disfunção induzida por arritmia, né? Cardiopatia induzida por arritmia. Aí você vai lançar mão da ablação para poder reduzir o burden de extracistos ventriculares. Isso é uma alternativa. Ou não, é um paciente que já tem um CDI, está tendo TVs frequentes, já em uso de medicações, né, que a gente pode lançar a mão aqui, são os tratamentos clássicos com beta-bloqueador,
o bloqueador do canal de cálcio, o paciente não tiver disfunção ventricular, ou a amiodarona. Lembrar daquelas considerações de amiodarona de pacientes muito jovens, né, que tem um risco potencial de impregnação no longo prazo. Mas esse é um paciente que está otimizado medicamentoso e está com CDI, está tendo choque direto, está piorando a vida dele, às vezes até um risco de evoluir com disfunção ventricular, a ablação está muito bem indicada. O paciente que tem extracígios não é uma carga tão alta, mas são extracígios deflagradores de fibrilação ventricular, show de bola, esse cara também é indicado. Lembrar que acaba que não foge o habitual que a gente lança a mão, né, das ablações clássicas, né? Boa. E ô Pedrão, a gente já comentou aqui sobre aquele paciente que é o mais baixo risco de todos, né? Que ele só tem adjunção e mais nada, que a gente vai fazer um segmento periódico, cada 2, 3 anos com um eco. E nesses pacientes de alto risco, como é que a gente faz esse segmento clínico? Boa, Danilo. No paciente de alto risco, lembrar lá atrás que, assim, a gente é um paciente que ele é alto risco porque tem, às vezes, algumas características fenótipicas, né? Tanto um eletro, às vezes, mais alterado, TVs não sustentadas no holter, ou só uma carga maior de extracistos. Aqui a gente tem que olhar frequentemente essas arritmias dele. Às vezes, lançando mão de um holter com maior frequência, semestralmente ou anualmente. Isso pode ser uma alternativa, pode ser se lançar mão. Poder lançar mão de repetir os exames de imagem, especificamente o eco, em alguns casos você pode lançar mão de repetir a ressonância, se for um paciente que está piorando do ponto de vista sintomatológico, ele não apresentava síncopes antes, está apresentando síncopes agora, para ver se não está com a fibrose um pouco mais aumentada, né? Mas Isso aí é muito classicamente, interessante, ô Pedrão, que às vezes a gente consegue ver isso. O paciente tinha uma ressonância que não tinha realce tardio e de repente passa um tempo, você vê que ele piorou clinicamente ou teve mais alteração nos exames, o realce tardio aparece ali. exato, Danilo. Isso é uma coisa que, assim, o seu acompanhamento como médico clínico tem que ser continuado. Especificamente, como é que estão os sintomas do paciente, está mudando ou não está, os exames estão alterando ou não estão. Às vezes eu estou lançando mão do roter, mas eu acho que eu não estou flagrando tudo que eu gostaria de flagrar. Vou lançar mão de um looper, vou lançar mão de um roter de 7 dias. Esse acompanhamento tem que ser próximo e, idealmente, sempre estar repetindo esses exames. Roter e exames de imagem. Bacana, Pedrão, show de bola. Bora para aquele momento, Pedrão? Bora pro bate-bola, fazer aquela revisão? Ah, vamos. Partiu. Danilão, qual é a definição, então, de prolapso de válvula mitral e disjunção da mitral? É a mesma coisa? Não, Pedrão, vamos lá. Prolapso da válvula mitral é quando uma ou ambas as cúspides da válvula vão se projetar para dentro do átrio esquerdo durante a sístole, beleza? E de junção Show. do anel mitral, a gente tem uma separação entre a junção da cúspide, geralmente cúspide posterior, e a parede do átrio com o miocárdio do ventrículo esquerdo, beleza? Beleza, Danilão. Pedrão, exames diagnósticos. Vamos lá. O primeiro exame que a gente lança a mão é o eco. É classicamente o exame inicial que a gente vai poder identificar. Muitas vezes a gente descobre ou o prolapso ou a disjunção. Mas você pode lançar mão de outros exames. Como o Danilo falou, a ressonância é um exame muito sensível. Tem essa avaliação prognóstica também que você pode olhar a fibrose. O Holter para identificação de arritmias. Mas aí o primeiro exame é o eco. Boa. Danilo, quais são os principais achados de alto risco aí na disjunção da anel mitral? Então vamos lá. Fibrose miocárdica na ressonância, e aí pode ser um realce tardio subendocárdico na porção inferobasal e nos músculos papilares. Arritmias ventriculares complexas, né? TV não sustentada ou uma alta quantidade de extrasístoles ventriculares, geralmente aí maior que 10% no Holter. Um prolapso com uma válvula espessada ou quando a gente tem um duplo prolapso, né? Ambas as válvulas estão prolapsadas. Se a gente tem um strain basal alterado, ou seja, um valor inferior a menos 18% na parede inferolateral, e se o paciente já teve uma história de síncope inexplicada ou uma história familiar de morte súbita. Boa, Danilão. Pedrão, indicações de CDI.
Aqui para o ouvinte nunca esquecer, lembra as indicações clássicas quando a gente fala das outras miocardiopatias. Paciente que já teve morte súbita, né, prevenção secundária está indicado. Paciente com fração de ejeção reduzida, especificamente abaixo de 35%, também está bem indicado. Aí, quando aí já numa indicação com um nível de evidência menor, aquele paciente que tem TV sustentada, tem adjunção da mitral, mas e síncopes inexplicadas, tem indicação. Paciente que tem TV não sustentada, com provável origem da disjunção da mitral, também você pode considerar. E paciente aí com pelo menos 2 fatores de riscos aí desse fenótipo de alto risco, você pode considerar aí com uma indicação mais questionável. Vou aproveitar para trazer a lembrança aí da ablação, especificamente dos pacientes que estão evoluindo com cardiomiopatia induzida por arritmia, tem uma indicação boa. Pacientes com choques recorrentes do CDI também pode ser considerado, ou até pacientes com extracistos deflagradores de fibrilação ventricular ou arritmias ventriculares graves. Boa! Então, bora para a resposta do nosso desafio aqui, Pedrão. Só Bora, Danilão. relembrando o nosso ouvinte, então, chega um paciente jovem, sem comorbidades, no seu consultório, e ele traz um ecocardiograma de rotina, e ele está preocupado porque no laudo do eco veio uma insuficiência mitral mínima com uma disjunção do anel mitral. Então, o que, que a gente fala para esse paciente? Eu acho que aqui, Pedrão, a mensagem é cuidado. A gente não pode só olhar e falar assim, tá tudo bem e vida que segue. Acho que a gente tem que fazer toda aquela anamnese detalhada que a gente conversou aqui e pelo menos analisar as alterações, se existe alguma alteração eletrocardiográfica, se existe, seria prudente fazer um Holter, pelo menos, né? E avaliar caso a caso, se esse paciente vai precisar de um estudo de um teste ergométrico ou não, por exemplo. Mas a gente não pode só analisar um fator isolado, né, Pedrão? Exato, lembrar daqueles fatores estratificadores de risco maior que a gente citou durante o episódio. Então, antes de a gente classificar esse paciente como baixo risco, fazer toda essa rotina, esse fluxograma diagnóstico, e aí sim depois tomar a nossa conduta. Beleza? Boa, Danilão. E me diz aí, quem é que você vai mandar um abraço? Pedrão, hoje o meu abraço vai para os alunos do internato lá do 5º ano da Medicina Barretos, que passam com a gente lá no hospital. Um abraço aí para a galera. E você, Pedrão? Meu abraço eu vou mandar aí pros R3 que estavam passando, R3 e R4 que estavam passando comigo no estágio aí da arritmia. Um forte abraço aí pra Luana, pra Maria Tereza, pro Vinícius, tá? Galera muito boa, que trabalhou muito bem aí e que estão firmes e fortes aí no HC. Abração, pessoal. Isso aí, Pedrão. Põe os R3 para trabalhar, hein? Com certeza. Pedrão, Isso. agradecer você pelo episódio, gostei bastante, aprendi bastante também. E vamos repetir essa parceria aí, hein, cara. Vamos sim, Danilão. É sempre uma honra estar aprendendo aí ressonância, tomografia e ver aí sua expertise nessa área. Que isso, eu que aprendo aí com você com essas nuances da arritmia aí, que cada dia a gente descobre uma coisa diferente, né? Valeu, Danilão. Pessoal, siga a gente no Instagram, @supracast Cardiologia, acompanhe a gente no YouTube, @supracast, dá 5 estrelas no Spotify, valorize o projeto, compartilha com seus amigos, todo mundo que precisa estar sabendo disso tudo. E forte abraço, pessoal. Falou, pessoal, abraço, até a próxima.